Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações hoje e sempre. Agradeço pelo convite, especialmente por esta que agora é nossa casa também. Estamos aqui acolhidos. E o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto bastante importante para a doutrina espírita, que é sobre a literatura espírita, sobre aquilo que fundamenta a doutrina espírita, porque nós precisamos conhecer essa doutrina para poder vivenciá-la, né? Porque, como diz o próprio Kardec, não basta para nos dizermos espíritas simplesmente acreditar em reencarnação, acreditar nos espíritos. Nós precisamos vivenciar isso que a doutrina nos traz. E para vivenciar, nós precisamos então conhecê-la, né? E a fonte desse conhecimento está compilada nos livros, especialmente nas obras fundamentais, que são as 5 obras que Kardec trouxe para nós a partir do ensino dos Espíritos, que na sequência que ele escreveu, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, antes de falar propriamente da literatura espírita, nós não podemos perder de vista qual é o objetivo da doutrina espírita. Porque se existe uma literatura espírita, se ela fundamenta a doutrina espírita, ela tem que estar alinhada diretamente àquilo que se propõe essa doutrina, que nada mais é do que a doutrina do querido Mestre Jesus, né? Há 2000 anos, ele disse que naquela época nós não tínhamos condição de compreender todas as verdades, porque não tínhamos evolução espiritual para isso ainda, não tínhamos evolução nem espiritual e nem cultural, né? Nem de intelecto e conhecimento, nem valores morais, que são uma bagagem de nós espíritos, né? Mas que se nós o amássemos, em tempo oportuno ele nos enviaria o Consolador prometido, que então iria relembrar aquilo que nós havíamos esquecido da obra do Mestre de Jesus e que tiraria de vez o véu de sobre todas as coisas. E aí veio então, lá no século XIX, mais ou menos no meio lá do século XIX, veio Kardec nos trazer o conhecimento, a doutrina espírita, fundamentada principalmente nessas 5 obras que eu falei para vocês. Mas, se ele fundamenta a doutrina espírita, a gente não pode perder de vista qual é essa missão fundamental, né? E Divaldo, uma indagação que foi feita para ele, né? Qual a missão fundamental do Espiritismo? Para quem não conhece, Divaldo Pereira Franco é um médium a sua mentora é Joana de Ângeles, que dá o nome a esta casa, né? É um desses luminares espíritas que a gente tem no nosso caminho aqui para nos trazer informações através de livros também, né? Através da psicografia. Mas Divaldo responde que o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um. Essa reforma interior que nos faz melhorarmos enquanto seres humanos, né? Que nos faz enfrentar aquilo que temos dentro de nós e que precisa ser modificado. Porque dizem o Evangelho segundo o Espiritismo que o bom espírita, que é a mesma coisa que o bom cristão, é aquele que se esforça por domar as suas más tendências. Então esse é um convite. É um convite para nós nos modificarmos, né? E que também a doutrina espírita veio para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. A doutrina espírita, ela nos traz consolo. Ainda bem que disparou a alarme de alguém aí, que eu quero ver se está desligado aqui ou não, para não passar vergonha no celular. Mas pior que não estava desligado. Mas então, a doutrina espírita, ela nos traz consolo aos corações. Mas a gente também precisa compreender de que forma que ela vai trazer consolo aos nossos corações, né? Porque nem sempre o melhor para nós é aquilo que a gente deseja, não é verdade? Às vezes a gente não compreende que a nossa cura está na doença. Parece um paradoxo aqui, né? Mas muitas vezes a nossa cura está naquilo que nós chamamos de sofrimento. Então, para isso também precisamos compreender a doutrina espírita. E para isso precisamos conhecer a literatura espírita, né? Como recomendou Bezerra de Menezes, estude Kardec para viver Jesus. Estou pensando os pontos principais aqui da fala de Divaldo Pereira Franco.
ainda sobre a missão fundamental na doutrina espírita, eu fui buscar, tudo que eu falar para vocês está fundamentado aqui, tá? Isso está no Livro dos Médiuns, no item 350. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, aquilo que o Divaldo disse, né? Claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. A gente não tem como agir em cima de uma massa, né? A gente não tem como atuar em cima de um CNPJ, né? A gente tem que atuar em cima dos CPFs, porque aquele CNPJ melhora, né? Então a gente não tem como agir em cima de uma massa, a gente tem que agir no indivíduo, que é o que Kardec está dizendo aqui no Livro dos Médiuns, para que o todo se melhore. De novo, remetendo à questão de conhecer a doutrina espírita. Porque se ela vai me trazer o benefício de eu me melhorar, porque se ela vai me trazer a felicidade, essa felicidade tem que ser consequência da minha reforma interior, da minha modificação, né? Porque eu sou fruto hoje do que eu plantei ontem, e amanhã serei fruto do que eu estou plantando hoje. E não sei vocês, mas eu quero ser feliz. Eu imagino que todo mundo aqui queira ser feliz lá na frente. Então temos que plantar sementes de felicidade. E para isso precisamos conhecer a doutrina espírita. Então para isso nós temos a literatura espírita, né? Ainda, né? Seguindo na mesma linha, isso é uma fala de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no livro O Espírito da Verdade, né? Que fala de novo, como missão, a reforma interior de cada um, desenvolvê-lo, assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los, em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. Então o que aconteceu? De novo, lá na época do Cristo, né, foi trazendo tudo em forma de parábolas, porque até a dificuldade de se escrever se tinha naquela época, né? Porque hoje uma prensa hidráulica lá da editora vai tirar uma tiragem de 1000 livros desses aqui da noite para o dia. Na época do Cristo não era assim, né? Então havia toda uma dificuldade naquele contexto. Então o Cristo teve que trazer as suas verdades de forma que nós só pudéssemos compreender e do jeito que foi trazido na época, quase que sendo levado de boca em boca, né? Mas hoje, diferente daquela época, então, nós temos os livros, nós temos facilidades que, se por um lado nos dão a oportunidade de conhecer essa doutrina, por outro lado, nós não podemos nos esquecer das palavras do próprio Cristo, que a quem mais foi dado, também mais será cobrado, né? Então hoje nós temos essas portas abertas, e elas estão abertas para todos, né? Essa porta ali não tem uma placa dizendo só entra espírita, né? Quem quiser entrar aqui e conhecer a doutrina espírita, as portas estão abertas. Então, nós temos a facilidade, mas nós temos a responsabilidade também de ter à disposição essas obras todas, né? Entrando agora propriamente dito no tema, né, da literatura espírita, a questão 627 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos não? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ué, por que é que veio a doutrina espírita? Por que é que veio o Espírito de verdade, o Consolador prometido? Daí os Espíritos respondem. Jesus empregava a miúdo na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares, aquilo que nós estávamos falando, né? Mas vou direto aqui para o último ponto, né? Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Por que eu trouxe essa passagem aqui? Nós vamos falar de literatura espírita, né? E nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo que vem dos espíritos significa que tenha vindo de um espírito superior, porque a morte não transforma nada, certo? O desencarne não transforma nada. Então amanhã nós seremos os espíritos e haverão aqui outros encarnados. Eu não me considero, por exemplo, na posição de vir trazer uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo.
Da mesma forma que existem espíritos que estão no mesmo nível evolutivo que a gente, que não estão no nível evolutivo como o de Kardec. Então o fato de uma mensagem ter vindo de um espírito não significa que necessariamente ela seja uma verdade. Então existe toda uma metodologia que nos foi trazida por Kardec e que está, especialmente, eu gosto muito da forma como ele colocou isso na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o método de Kardec para garantir que o que ele escreveu ali é uma verdade. Para que a gente não caia nessa condição de a necessidade de que ninguém seja possível interpretar as leis de Deus ao sabor de suas paixões. Porque nós temos paixões, certo? Nós temos condições que não estão resolvidas. E se nós estamos aqui e temos essas condições, nós não podemos deixar que elas contaminem a doutrina espírita. Porque nós não podemos querer que a doutrina espírita se adapte à nossa vida. Nós temos que nos adaptar à doutrina espírita. E isso é muito comum acontecer, especialmente nas obras psicografadas ou não, né? Mas nas obras espíritas, quando elas não passam pelo crivo da razão que a gente vai ver aqui, sugerido por Kardec. Então o cidadão vai lá, escreve um livro com base nas suas paixões, não põe o crivo da verdade como Kardec fazia, e daí ele publica aquilo e a gente aceita como verdade simplesmente porque veio de um espírito. Não é assim que funciona. Não é esse o convite de Kardec para a gente. Não é esse o convite de Jesus feito através de Kardec para a gente, que a gente vai ver aqui. O fundamento, então, disto tudo, o fundamento da doutrina espírita, o que vai nos dar gabarito para a gente poder avaliar as outras obras, está escrito aqui. Aqui estão as obras fundamentais da doutrina espírita. Essas 5 obras, com suas datas, aqui eu já falei, Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, na sequência aqui que Kardec escreveu, elas fundamentam essa doutrina. E a gente precisa ter essa bagagem clara para nós, para que eu possa pegar uma outra obra e dizer, essa outra obra é concernente com o que diz a doutrina espírita. Porque como que eu vou avaliar? Essa aqui é ótima. Essa aqui não precisamos ter dúvida, né? Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Como que eu vou ter certeza que essa obra é concernente com o que Jesus pede de nós através da doutrina espírita? Eu preciso conhecer o fundamento. Porque tem muita gente que alega que não tem problema de se publicar qualquer coisa, de se falar qualquer coisa, de se ler qualquer coisa. Realmente não tem problema nenhum. Desde que a gente tenha um crivo da razão. Desde que a gente tenha conhecimento para avaliar. Afinal de contas, a gente pega um livro de adulto e entrega para uma criança ler? Não, né? Por quê? Porque ela não tem condição de avaliar o que está escrito lá dentro. E ela não tendo condição de avaliar, ela pode botar os pés pelas mãos. À medida que ela se prepara, que ela evolui, que ela cresce intelectivamente, a gente pode entregar a obra para ela ler e ela vai compreender, certo? A mesma coisa. Como é que eu vou avaliar uma obra psicografada ou uma obra espírita se eu sou uma criança na doutrina espírita e não conheço os seus fundamentos? Por isso, eu fosse um eterno defensor, né, das obras de Kardec, em primeiro lugar. Primeiro estudar elas, pelo menos estudar o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, que depois são detalhadas nas outras 4 obras, para que então a gente possa se dizer espírita. Compreenda isso tudo que está aqui, né? E aí, qual é o método de Kardec que eu falei para vocês, que eu tirei lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro, universalidade do ensino dos Espíritos reside a força do Espiritismo. Às vezes as pessoas têm medo de, a doutrina espírita vai acabar. Não se preocupe, a doutrina espírita não vai acabar. Até porque a doutrina espírita não é nossa, é dos Espíritos, foi enviada pelo Cristo Jesus. E a universalidade é porque, me perdoem a gíria, mas ela pipocou em tudo que foi canto desse mundo ao mesmo tempo, né? Ela surgiu, não aqui, a origem da doutrina espírita em Florianópolis, não, a doutrina espírita ela surgiu em diversos pontos ao mesmo tempo. Os espíritos vieram trazer seus conhecimentos em diversos pontos
à época lá de Kardec, né? E seguindo o seu método, deixa eu pegar aqui, proclamando os mesmos princípios e transmitindo aos mais ignorantes como os mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Outro ponto importante, tá? Ela veio em diversos pontos do mundo ao mesmo tempo, e ela veio para todos, tá? Ela não bastava que ela tivesse brotado, né? Vou usar esse tempo, está me faltando a palavra aqui, daqui a pouco ela vem na cabeça, mas que ela tivesse aparecido em todos os cantos do mundo ao mesmo tempo. Ela tinha que ter aparecido em todos os cantos do mundo ao mesmo tempo e proclamar os mesmos princípios. E que esses princípios fossem acessíveis a todos. Eu não preciso ser um doutor em letras, em nada, em engenharia, em filosofia, para conhecer a doutrina espírita. Ela veio para todos, tá? Às vezes se argumenta, não, a gente precisa de uma apostila, de alguma coisa, porque as obras básicas são... Não, para quem foi que Allan Kardec escreveu as 5 obras fundamentais? Para os espíritas? Como que ele escreveu para os espíritas se naquela época não tinha espíritas ainda? Então ele escreveu essas obras para aqueles que não conheciam e para aqueles que já conheciam também a doutrina espírita. Então ela veio para todo mundo, certo? Então, e no método dele ainda, eu vou pegar o resumão do que está tudo escrito aqui, tem um texto gigante aqui, né? Eu vou pegar só o resumo. Por que é que a gente tem que tomar cuidado? Por que que Kardec tomou muito cuidado com as informações que ele publicou? Primeiro que assim, ó, Kardec não publicou nada que não tivesse surgido em mais de um ponto ao mesmo tempo, no planeta Terra aqui, tivesse o mesmo fundamento, não necessariamente as mesmas palavras, mas cujo tema fosse parecido, e que as fontes que enviaram a informação para ele não se conhecessem, estão entendendo? Então aqui eu trago uma informação, o fulano lá no Egito traz a mesma informação, eu não conheço ele, para não influenciar, o outro lá na China traz a mesma informação e nenhum de nós dois conhecemos ele. Então, aí Kardec disse, a universalidade da informação. Aí ele publicou. E o que é que isso tem a ver com a literatura espírita? Aí o cidadão, ele senta diante de uma prancheta, ele recebe essa informação, ele não põe o crivo da razão do método de Kardec e ele sai publicando aquela obra como se ela fosse fantástica e maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, o outro método que a gente vai ler aqui utilizado por Kardec é que ele mandava para um grupo avaliar aquilo que ele tinha escrito. Não mandava para uma pessoa, ele mandava para um grupo avaliar aquilo que ele tinha escrito. Então, veio de diversas fontes que não se conheciam ao mesmo tempo e era enviado a um grupo. Porque se eu, nesse grupo, venho a me equivocar na análise, tem lá um Hamilton, Rosana, que vão dizer, não, está certo. Então, prevalece a voz do grupo. Para que não aconteça, então, não aconteçam sofismas, né? O Divaldo Pereira Franco, né, que eu acabei de falar, e vamos trazer uns trechos dele aqui para vocês terem uma ideia, ele não publica nada sem botar o crivo da razão. Mas mesmo sendo da Joana de Ângeles, o Manuel Filomeno de Miranda, ele não publica nada. Ele manda para o pessoal para esses grupos, como recomenda Kardec, né, para que eles façam uma análise e então publiquem. Veja, ele usa dos recursos de Kardec para dar garantia e validade às suas obras, né? Mas a gente às vezes recebe alguma coisa lá no grupo mediúnico ou está lá sentado em casa, resolve escrever nas palavras do próprio Divaldo e sai publicando, né? Então, por que não fazer isso tudo, né? Em virtude da diferença entre suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Os espíritos que nos mandam informação, em virtude da diferença entre suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de todas as verdades. Então tem que se pôr o crivo da razão, porque nenhum espírito está de posse de toda a verdade. Nem a todos é dado penetrar certos mistérios. Isso tudo eu extraí aqui da resposta que os espíritos deram a Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nem a todos é dado penetrar certos mistérios. O saber de cada um deles, dos espíritos, é proporcional à sua depuração. Os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens.
Entre eles, como entre estes, entre os espíritos, como entre os homens, há presunçosos e sofâmanos que julgam saber o que ignoram. Tomam por verdades as suas ideias. Só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. É sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhe não pertencem para impingirem suas utopias. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Cuidado com as obras, simplesmente porque elas vêm com a chancela do espírito. Veja a condição aqui. Por isso que Kardec tomava E veja, quem tomou esse cuidado não foi o Hilo. Quem tomou esse cuidado foi Allan Kardec. Para que as suas obras tivessem fundamento. Então, por que a gente traz tudo isso? Para que a gente tome cuidado com as obras que a gente tem por aí. Vem alguém e escreve um título bonitinho, põe uma capa bonitinha no livro e se esquece disso aqui, ó. Se esquece de uma questão básica, que é ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec ensina qual é o método que ele utilizou. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais, de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, a gente tem que cuidar com o que põe na nossa biblioteca, a biblioteca da Casa Espírita. Porque se não passa por esse crivo que a gente está colocando aqui, que não é nosso, é de Kardec, não vai passar a obra, muitas vezes, de uma opinião pessoal de quem escreveu. Porque vai passar pelas paixões de cada um, vai passar pelas condições de cada um. Por isso que, mesmo Divaldo Pereira Franco, tendo como mentor Joana de Ângeles, ele submete seus livros à apreciação de outros, para ver se realmente ele não cometeu nenhum equívoco lá, né? Então isso tudo eu coloco aqui para que quando a gente pega um livro na mão, a gente tome cuidado com o que está escrito ali. Verifique se foi passado por esse crivo, o qual Kardec sugere, para que a gente depois não leia aquele livro e não acabe fazendo propaganda ou propagando coisas que não são verdades dentro da doutrina espírita. Isso acaba gerando confusão, porque diz Kardec que os que prestam maior desserviço à doutrina espírita são aqueles espíritas que não conhecem a doutrina profundamente, né? Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Eu acabei falando antes, mas é para provar que eu não estava mentindo aqui. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que está na fala de Kardec aqui, né? Esse trecho que está aqui agora, eu tirei de um livro que chama Conversando com Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, naqueles encontros que semana passada, retrasada, teve lá no Paraná, né? Os primeiros encontros que lá tiveram foram feitos encontros reservados com Divaldo Pereira Franco, foram feitas perguntas para ele, né? E ele respondeu com o auxílio de seus mentores, né? Todos aqueles secto de espíritos que o seguem, né? Especialmente Joana de Ângeles. E aí ele escreve no livro Conversando com Divaldo 2 e Conversando com Divaldo 3. Ótimos livros para se ler, né? Dentro desses conceitos que a gente está trazendo aqui, né? E o que ele escreve lá a respeito? Pergunto para ele sobre essa enxurrada de obras mediúnicas psicografadas que tem por aí, né? E daí ele responde, né? Lógico, com os auxílio dos mentores dele. O nosso pudor em torno do índex expurgatórios. O que era o índex expurgatórios? Era uma lista de livros e publicações proibidos pela Igreja Católica, né? Então o nosso pudor em torno do índex expurgatórios, ou palavrinha difícil, da Igreja Romana, leva-nos, sem nos darmos contas, a uma tolerância conveniente. Então, não, a gente tem que poder ler de tudo, não tem que proibir isso, não tem que proibir.
aquilo, e a gente acaba colocando dentro das nossas livrarias, dentro das nossas casas, sem nos darmos conta, uma tolerância conveniente. Como não nos é lícito estabelecer um mapa de obras que mereçam ser estudadas em detrimento daquelas que trazem informações inautênticas em torno dos postulados espíritas, muitos dirigentes, inadvertidamente, divulgam obras que prejudicam mais a compreensão do espiritismo do que a clara. Essas as palavras do Divaldo. Por isso fundamentamos tudo isso aqui para trás. Tá? Como é que eu vou saber se a obra é uma boa obra ou não? Vamos usar o método de Kardec. Né? Vamos ver como Kardec fazia e vamos para... O autor daquela obra fez, seguiu esses procedimentos, sim. Então está tranquilo. Vem ocorrendo, dentro do mesmo texto, né? Eu não segui ele, ipsis literis, extraí alguns pedaços, né? Vem ocorrendo, diz o Divaldo, uma coisa muito curiosa pela qual alguns espíritas desavisados, de alguma maneira, são responsáveis. Se o livro é de um autor encarnado, não se lê, porque é como se ele não tivesse autoridade de expender conceitos em torno da doutrina. Então, se o livro não é psicografado, não é bom. E aí, livros não psicografados que a gente tem certeza que são bons, né? Os livros do Jorge Andréa, os livros do Haroldo Dutra, os livros de Luca. E aí vamos lá para trás, que eu vou trazer agora, daqui a pouco aqui, as obras clássicas, né? Leon Denis, Camille Flammarion, Herculano Pires, essa turma toda. Gente, não eram obras psicografadas. Se alguém duvida que sejam boas obras, eu não duvido nem nada, né? Inclusive aqueles contemporâneos de Kardec, o próprio Kardec disse que ele podia falhar, e se ele falhasse, um desses seguiria a obra, né? Então, estamos falando de espíritos de categoria, né? E aí, seguindo aqui no Divaldo Pereira Franco, né? Entra agora, do jeitinho que ele fala, né? Estou imaginando ele falar agora, né? Entra agora uma coisa que é profundamente perturbadora, diz o Divaldo, né? Profundamente perturbador. O interesse comercial. Vender o livro para ganhar dinheiro sob a justificativa de que as casas espíritas necessitam de recursos. Para atender às necessidades, vendem obras de autoajuda, de esoterismo, de outras doutrinas, quando deveríamos cuidar de divulgar as obras do espiritismo tendo um critério de coerência. A casa espírita precisa se manter? Sim, precisa se manter, não tenha dúvida. Tem algum problema vender livro para se manter? Não, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente vende livro que não está alinhado com a doutrina espírita, que não está alinhado com o que Kardec sugere, o que Jesus enviou para nós, simplesmente pelo fato de querer sustentar a casa. Então veja aqui, para ficar bem claro, ele não está dizendo para não vender livros dentro da casa espírita, ele está dizendo para vender os livros certos dentro da casa espírita. Né? Mas pai, como é que eu vou saber qual é que é o livro certo? De novo, o método de Kardec, certo? É uma onda de perturbação para minarmos por dentro. Tem uma passagem lá do Raul Teixeira. O Raul Teixeira foi fazer um pinga-fogo com a gente lá antes dele sofrer o acidente lá, que ele sofreu, né? Lá em Joinville. Aí no pinga-fogo com ele lá, ele contou pra gente que... Eu até falei isso aqui no sábado de manhã. Chegou lá, eles estavam doutrinando um senhor das trevas, lá no grupo mediúnico, né? Aí eles falaram para aquele senhor das trevas: por que você não se demove nessa condição que tu está de sofrimento, de mal? Veja, o fulano lá do teu grupo, nós trouxemos aqui, está aqui hoje conosco. O ciclano lá do teu grupo também está aqui conosco. Aí o senhor das trevas calmamente disse para ele: nós também fizemos a mesma coisa. O fulano, o ciclano e o beltrano, nós também tiramos do seu grupo e passamos para o nosso. A diferença é que nós mantivemos ele aí dentro da sua casa espírita. Percebe? Implodir a casa por dentro. E essas obras têm esse objetivo: minar-nos por dentro. Porque a gente vai ler uma obra maravilhosa, né? Muito bem escrita. Tem 999 verdades e uma mentirinha lá dentro. O que vai acontecer? Esses espíritos das trevas que querem minar-nos por dentro,
Eles vão deixar que, poxa, a gente vai feliz ler as 999 verdades. Quando nós lemos aquela mentira, eles vêm em cima da gente e potencializam aquela mentira. Então tem que tomar um cuidado imenso. Tá? Tem obras aí dizendo que, por exemplo, Jesus é a reencarnação de Buda. Está tudo certinho lá na obra, vai indo, belezinha e tal, de repente, lá no meio, Jesus é a reencarnação de Buda. Continua a obra, belezinha. Tem que tomar cuidado com isso, né? O codificador nos recorda que os piores inimigos estão no próprio movimento, o que torna muito difícil a chamada seleção natural. Nós deveríamos ter muito cuidado ao examinar esses livros. Penso que as instruções deveriam ter uma comissão, as instituições deveriam ter uma comissão para lê-los, avaliar a sua qualidade e divulgá-los ou não. Porquanto as pessoas incautas ou desconhecedores do Espiritismo fascinam-se com as ideias verdadeiramente absurdas. Né? Por quê? Porque se de um lado vem a obra verdadeira dizer você tem que se modificar, você vai ter que se esforçar para se modificar, e isso requer esforço, vem a obra gostosinha, não te preocupa, só vai lá, senta lá na terça-feira à noite, toma um pastelzinho, está tudo certo, não precisa se esforçar, vai dar tudo certo. Aí isso aí é natural que acaba nos encantando, claro, não vou precisar me esforçar, está tudo certo. Reforma íntima, sem artigo, tá tudo beleza. Aí a gente cai nas ciladas, né? Que é o que o Divaldo está falando aqui. Por isso que eu insisti na importância de conhecer primeiro as obras básicas, para poder fazer o filtro, né? Aí agora aqui eu estou quase terminando, tá, gente? Olha o que ele diz no mesmo livro. Um dos livros mais vendidos, dito mediúnico, tem verdadeiras aberrações em que a entidade que ditou o livro, né, fez do mundo espiritual uma cópia do mundo físico, ao invés de o mundo físico ser uma cópia do mundo espiritual. Kardec vem dizer, o mundo físico é uma cópia perfeita do mundo espiritual, mas nessa obra fizeram o contrário. Inverteu, porque o espírito está tão físico no mundo espiritual. É um espírito do sexo feminino que tem os fluxos catamênicos no mundo espiritual, é que vai ao banheiro e dá descarga. Para quem já leu esse livro, vai saber de qual livro que eu estou falando. Né? O espírito está lá, de repente ela levanta, vai no banheiro e dá descarga e tal. Daí o Divaldo vai dizer que está fora de contexto, né? Estão querendo dizer que o mundo espiritual é uma cópia da Terra? Não, ao contrário, tá? Não vou citar o nome não. Outras obras igualmente muito graves falam de relacionamento sexual para promoverem reencarnação no além. Ora, a palavra reencarnação já caracteriza tomar um corpo de carne. Como reencarnar no além, no mundo de energia, de fluidos, onde não existe a carne? O além, com ninhos de passarinhos multiplicando-se, em que as aves vêm, chocam e nascem os filhotinhos. Não é que estejamos contra qualquer coisa, mas é que são delírios, pura fascinação. Não tem reencarne no plano espiritual, não tem passarinho chocando no ninho, não tem doutor Inácio fubando no plano espiritual. Aliás, esse mesmo autor, né, o Divaldo falou para ele, ó, esse aí não é o doutor Inácio que eu conheço, não. Aí, depois de tanto insistir, ele veio dizer que não, Divaldo, tu está falando do doutor Inácio, tu está falando de outro. Né? Então, mas as obras estão nas nossas bibliotecas, tem gente que adora ler, porque ele é maciozinho, fofinho, né? Então, segue o jogo. Dessa forma, o problema é mais grave do que parece, porque muitos também estão fazendo disso profissão. Embolsam o resultado das vendas, enquanto outros justificam obras de má qualidade por terem objetivo nobre, ajudar obras de assistência social. Os meios não justificam os fins. Certo? Os meios não justificam os fins. Nós não podemos fazer uso de recursos que não são lícitos à doutrina espírita a fim de manter uma casa, de manter uma obra social. É preferível ir que a obra então feche a usar dinheiro ilícito com todas as letras. Não é minha fala, é fala de Kardec, é fala dessa turma que sabe o que fala. Sim, dinheiro ilícito não vale. Os meios não justificam os fins. Não é fala minha. De novo, né?
Se vocês não concordam, invoca Kardec lá no centro de vocês e conversa com ele lá, dá um jeito. E aí, o penúltimo slide aqui, ó, o relógio obsessor de novo querendo pegar, né? Na dúvida, abstente. Não, eu vou direto aqui no que está grifado, para ir mais rápido. Diz Kardec que melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Olha o que Kardec está dizendo. Na verdade, é o que está bem no começo ali, ó. Na dúvida, abstente. Não tem certeza se aquilo está certo, põe de lado. Porque é melhor pôr de lado 10 verdades do que aceitar uma mentira. Essa mentira sozinha pode pôr em terra toda a doutrina espírita, gente. Não sou eu que eu digo, é o Kardec. Eu já recebi muitas obras psicografadas, né, da Joana de Ângeles, do André Luiz. O problema é que elas vêm tudo com título, né? O Ser Consciente, o Homem Integral, o Nosso Lar. Eu estou brincando aqui, é lógico, né? Essas obras são todas aí para quem quiser ler. E aí eu trago um número aqui que é bem interessante para gente que está procurando novidades, né? Aquele negócio, eu quero que alguém conte aqui se o mundo vai acabar amanhã, não vai acabar, se vai ter uma guerra atômica. Aliás, estamos em 2019, né? Aquelas datas, diz Kardec claramente, não se apeguem a datas. Ele diz tanto nas 5 obras fundamentais, quanto naquela ali que escreveu, depois que obras póstumas, não tem data determinada, esquece, tira o tontão da chuva. Então esse negócio de que 50 anos depois, a partir de 1969, o bicho vai pegar, ou seja, esse ano, quero ver o que o pessoal que pregou tanto isso aí vai explicar. Porque o bicho não vai pegar, não tem data determinada. Aí eu quero ver em 2020 o que eles vão contar, porque passou os 50 anos e não deu certo. Por isso Kardec diz claramente, não se apegue em data. Eu tenho uma condição espiritual hoje que pode mudar claramente amanhã. Então não se apegue a isso. E aqui diz o seguinte, ó, para a gente não perder tempo, se a gente for analisar só o que está aqui, ó, as obras básicas, Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 450 livros. Divaldo Franco, mais de 250 livros. Tem as obras clássicas, que são de Leon Denis, Gabriel Delany, Nicolas Camille Flammarion, Nicolas Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Caibar Schutel, e eu botei o etc, porque tem muitas outras, tá? Se a gente pegar todas essas obras aqui, uma existência terrena não é suficiente para a gente ler tudo. Escuta o que eu digo. Só quando cai ali nas de Joana de Ângeles, a gente sabe que não é um livro que tu lê da noite para o dia, né? Tem que ler com calma. Então por que a gente vai procurar obras que não estão fundamentadas no método de Kardec? Então o convite aqui hoje, né? E tudo que eu falei para vocês eu tirei dessas obras. Essas 5 primeiras, ó, concurso, né? Porque são elas que determinam o caminho para avaliar todas as outras. Aqui Francisco Cândido Xavier e Divaldo, que tomaram esse cuidado ao escrever os seus livros, né? Então aqui para encerrar, gente, quer ler um livro espírita? Ah, me recomenda um livro espírita. Primeiro e antes de mais nada, conheça a doutrina espírita. As obras fundamentais. Ah, mas em paralelo eu queria ler alguma coisa. Então, pegue essas obras aqui. Não tem erro, sem medo de errar, tá? Essa turma aqui, sem medo de errar. Tem outras também, mas essas aqui também não tem medo de errar. Então não precisa ir buscar alguma coisa fofinha, quentinha, né? Tranquilinha. Porque vai buscar o que te fundamenta o conhecimento da doutrina espírita, gente. Não basta uma existência terrena para ler tudo isso aqui. Por que a gente vai procurar, como dizia minha avó, sarna para se coçar? Então, vamos buscar aquilo que vai nos fazer bem. E cuidado! Cuidado principalmente porque está aqui, minar-nos por dentro, tá? Tiveram casas espíritas excelentes que fecharam suas portas. Porque se descuidaram disso tudo. Então, o nosso objetivo aqui era fundamentar isso, tá? Trazer um caminho para que a gente possa escolher aquilo que a gente vai ler. Significa que eu não posso ler outras coisas? Deve ler outras coisas. Mas antes de ler essas outras coisas, ser fundamento, para não cair em armadilhas, tá? Porque armadilhas existem, e existem muitas, né? Só lobos caem em armadilhas para lobos, né? Muito obrigado.
Às vezes o tempo é corrido aqui, me atrapalha um pouquinho, tem que pular uns slides aí. Mas obrigado pela paciência do meu.